Olá, pessoal. Eu sou a professora Marcela Monteiro, lá da Universidade Federal Rural da Amazônia, do campus de Tomé-Açu, e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina de Geologia, ministrada ao curso de Biologia. Hoje nós vamos falar sobre mineralogia básica, sobre os minerais. Bem, e como nós vamos falar sobre minerais, nós vamos começar com o conceito. O que são os minerais? Bem, um mineral, gente, ele é um composto químico com composição definida, formado por processos naturais, precisa ter uma natureza inorgânica, uma estrutura cristalina organizada e um caráter sólido e homogêneo. Tá? Basicamente, para um elemento ser considerado mineral, ele precisa cumprir esses pré-requisitos. E agora nós vamos ver aí cada um desses pré-requisitos com mais detalhes. Bem, quando eu falo em elemento químico ou composto químico com composição definida, isso significa que o mineral ele pode ser descrito pelos elementos que existem ali na tabela periódica. Ele pode ser formado por átomos de um mesmo elemento químico, como, por exemplo, o diamante, que é formado por átomos de carbono, ou pela combinação de diferentes elementos químicos. Aqui para vocês tem um exemplo da pirita, que é formada por ferro e um sulfeto, também tem a calcantita, formada por diversos elementos. Quando se fala em formação natural, isso quer dizer que ele precisa ter uma ocorrência espontânea na natureza, né? Ele não pode ser criado em laboratório. Na verdade, ele até pode ser criado em laboratório, mas aí ele sai da categoria de minerais e passa a ser chamado de mineral sintético. Tá? Hoje em dia, já é possível se criar em laboratório estruturas, elementos idênticos aos minerais que ocorrem na natureza, porém, eles recebem esse nome de sintéticos. Um mineral também precisa ser formado por um processo inorgânico, isso quer dizer, sem a interferência de organismos. Quando há a interferência de organismos, eles recebem o nome de mineraloides, né? Nesse caso aí já são substâncias biogênicas, como por exemplo, o âmbar, que é essa resina amarela que vocês estão vendo aqui no slide, é nada mais do que uma resina vegetal. Geralmente os alunos conhecem a resina do caju, né? O âmbar do caju, que aí quando ele endurece, ele fica parecendo muitas vezes um mineral, mas não é, porque ele é formado por um organismo, né? No processo de formação dele, teve aí a interferência de um organismo. Um outro mineraloide bastante conhecido é o carbonato de cálcio, que é formado na concha dos organismos ali oceânicos. Ele tem uma composição química formada por elementos da tabela periódica, porém tem essa interferência orgânica na formação. E aí, esses elementos, gente, que são formados por processos orgânicos, geralmente eles não têm a estrutura cristalina organizada, que é necessária para que um mineral seja considerado mineral. Bem, falando em estrutura cristalina organizada, o que isso quer dizer? Quando a gente fala em estrutura cristalina de um mineral, nós estamos nos referindo ao arranjo atômico deste mineral. E para ser considerado mineral, esse arranjo atômico ele precisa ser organizado. Então, vocês estão vendo aqui na figura um exemplo, do arranjo atômico, por exemplo, do cloreto de sódio. Vocês estão vendo aqui uma unidade, que é essa aqui, tá? Que é chamada célula unitária, e essa unidade ela vai se repetindo no mineral, formando o chamado retículo cristalino. E essa repetição de maneira organizada é necessário para um elemento ser considerado mineral. Caso contrário, ele pode ser um mineraloide. Bem, de acordo com essa organização dos átomos, da estrutura cristalina de um mineral, ele pode ser classificado como cúbico, tetragonal, ortorrômbico, hexagonal. Tem aí várias classificações, como vocês estão vendo no slide, e isso vai depender da organização atômica desse mineral, tá? Então, essa classificação no sistema cristalino tem a ver com a organização interna dos átomos que compõem esse mineral. Bem,
Algumas substâncias, elas parecem muito o mineral, como eu falei para vocês, só que elas não cumprem esse pré-requisito. Por exemplo, o vidro. Existem algumas peças de vidro, né, algumas são coloridas, inclusive, que elas aparentemente poderiam passar como um mineral. Porém, é feito um estudo ali da estrutura cristalina, essa estrutura cristalina ela não é organizada, ou seja, o arranjo atômico ali não é organizado, que é o que vocês estão vendo aqui nessa figura à direita. Por exemplo, esse arranjo cristalino aqui, nesse caso do vidro, né? Que se repete de uma maneira aí irregular. Então, por isso, esse elemento ele não cumpre esse pré-requisito e por isso ele não é considerado um mineral, mas sim um mineraloide. Aqui à esquerda, vocês estão vendo o modelo atômico do cristal e como vocês percebem, né, ele vai se repetindo aí a estrutura atômica de maneira regular. Aqui também nesse slide vocês conseguem ver a opala, que parece muito mineral, só que não cumpre esse pré-requisito. A estrutura atômica aqui é irregular, por isso é considerado também um mineraloide. Bem, como que os minerais se originam? Para um mineral ele se formar, é necessário que haja o ingrediente químico que vai formar esse mineral e que também ocorram condições físicas necessárias para que esse mineral se forme. Geralmente ali é a pressão, uma temperatura ideal para a formação desse mineral. Quando isso ocorre, gente, esse elemento químico começa a se cristalizar, né? O arranjo atômico dele começa a ser modificado e se organizar de uma maneira ali tridimensional. Essa cristalização, geralmente ela ocorre num ponto pequeno, ali que é chamado de núcleo, e a partir desse ponto, um outro material, ou muitas vezes o mesmo elemento químico, vai se aderindo ali, se cristalizando ao redor, e aí vai ser formado um mineral. A cristalização de um elemento químico, ela pode ocorrer aí de acordo com a temperatura, né, de acordo com a pressão, por exemplo. O magma, quando ele extravasa de um vulcão, quando ele está fora na superfície, que aí já é chamado de lava, ele pode se cristalizar ali fora, né, ou dentro de um vulcão. E aí, quando ele se cristaliza, se o arranjo atômico dele, quando ele vai, geralmente ele se cristaliza no processo de resfriamento. Então, quando ele se cristaliza, se o arranjo atômico dos átomos ali, daqueles elementos químicos que existem dentro desse magma, se cristalizarem de maneira organizada, o que vai acontecer? Vai ter ali a formação de um mineral. Se eles se cristalizarem de maneira desorganizada, vai ter a formação do chamado vidro vulcânico, que é a obsidiana. Então, o processo de cristalização de um mineral ele está totalmente ligado às condições de temperatura, pressão com que esses minerais estão submetidos. Bem, uma vez que o mineral é cristalizado, pode ocorrer ainda dele ser recristalizado. Ou seja, já existe um mineral que foi formado sobre uma dada temperatura e uma dada pressão. Quando essa pressão ou essa temperatura se modificam, vamos pensar, por exemplo, um mineral que foi formado, né, no interior da Terra, que é uma região muito quente, uma região com alta pressão. Por algum motivo aí, pode ser por algum motivo tectônico, esse mineral ele saiu daquela zona onde ele foi formado e veio mais próximo à superfície. Então, a temperatura e a pressão mudaram. Aqueles átomos, eles podem começar a ficar instáveis devido às novas condições de pressão e temperatura. Então, o que vai acontecer? Eles vão começar um processo de recristalização, que é para se adaptar às novas condições do ambiente a que eles se encontram, e aí pode ser formado, então, uma nova estrutura cristalina, né? O arranjo atômico ele pode ser modificado de acordo com a nova pressão e temperatura do ambiente. E aí o que acontece? Ocorre a formação, muitas vezes, de um novo mineral. Aqui eu coloquei para vocês o exemplo da andaluzite, distena e silimanite, que são minerais com a mesma composição química, entretanto, o arranjo atômico deles é diferente, porque são formados sob pressão e temperaturas diferentes. Então, geralmente, a andaluzite é formada quando a pressão e temperatura são menores,
e à medida que a pressão e temperatura aumentam, o arranjo atômico desses minerais se modificam e aí vai dar origem à distena e se aumentar ainda mais a pressão e a temperatura, dá origem o chamado silimanite, tá? Isso aí é o que ocorre quando a pressão e temperatura são modificados. Bem, de acordo com a composição química, os minerais eles podem ser aí classificados, tá? Em diferentes classes. Então, eles podem ser chamados de elementos nativos quando eles ocorrem de maneira singular, ou seja, quando eles não estão combinados com outros elementos químicos, né? Como, por exemplo, o ouro, ele ocorre, se vocês pegarem uma peça de ouro, ali geralmente é só o ouro, né? Um único elemento químico. Mas também eles podem ocorrer aí pela junção de 2, 3 ou mais elementos químicos. E aí, nesse caso, a classificação vai ser baseada no radical aniônico desse mineral. Então, por exemplo, se ele é uma combinação de um metal com um sulfeto, ele vai entrar na classe dos sulfetos, como, por exemplo, a pirita, que é formada por um metal, que é o ferro, e mais um sulfeto. Se o radical aniônico desse mineral for um sulfato com oxigênio, aí ele entra na classe dos sulfatos. Se for de um óxido com hidróxido, ele vai entrar na classe dos óxidos hidróxidos. Se for formado por um silicato e um oxigênio, ele entra na classe dos silicatos. Por um carbonato, entra na classe dos carbonatos. Por um fosfato, ele entra na classe dos fosfatos. Então, aqui para vocês tem alguns exemplos. Por exemplo, a galena, né, que é formada por chumbo, que é um metal, e mais um sulfeto. Aí ela vai entrar, então, na classificação dos sulfetos. O carbonato de cálcio, que é formado pelo carbonato e mais, o carbonato de potássio, que é formado pelo carbonato com potássio. Então, ele entra na classificação dos carbonatos, tá? É assim que se classifica os minerais de acordo com a composição química deles. Bem, a classificação sistemática dos minerais, tá? Ela ocorre para minerais com o mesmo radical aniônico possuem aí propriedades físicas e morfológicas semelhantes. Então, por exemplo, um mineral que tem o radical aniônico de carbonato, ele vai ter, sendo ele uma siderita, uma calcita ou um magnésio, eles vão ter aí composições, tá? E propriedades físicas morfológicas semelhantes. A nomenclatura dos minerais, gente, ela pode ocorrer aí, né? O nome de um mineral ele pode ser dado baseado em diversas características desse mineral. Existe um órgão que é a Comissão de Novos Minerais e Novos Nomes de Minerais, que é responsável, tá? Pela nomenclatura dos minerais. Então, por exemplo, o nome de um mineral, ele pode ser dado baseado na região de ocorrência daquele mineral, ele pode ser dado em função aí de homenagem, né, a alguém, a alguma pessoa proeminente, pode ser um pesquisador, pode ser em função de um elemento que seja muito característico, né, que tem ali naquele mineral. Vamos dar um exemplo para vocês. Vou dar um exemplo. A cuprita, que tem muito cobre, por isso que ela recebe esse nome de cuprita. A andradita, que foi uma homenagem aí a José Bonifácio de Andrade Silva, né? A amazonita, que ocorre na Amazônia. Então, o nome do mineral, ele não pode ser um nome aleatório, mas ele precisa aí estar relacionado, né, com alguma característica daquele mineral. E o nome de um mineral, geralmente, ele vai terminar com ita, né, como eu falei para vocês, cuprita, amazonita, andradita. E já para vocês entenderem, a gente ainda não está falando de rocha, mas geralmente o nome das rochas vai terminar com ito, tá? Existe aí essa diferença. Bem, os minerais, eles podem ser identificados, tá? De acordo aí com várias características. Uma delas é o chamado hábito cristalino, que nada mais é do que a forma externa que esse mineral apresenta.
Tá? Então, o mineral ele pode ter o hábito cristalino laminar, como vocês estão vendo aqui nessa figura, né? Porque ele tem aí essa formação de lâminas, né? Semelhante a lâminas. Pode ter o hábito cristalino fibroso, porque aqui relembra, né? Remete a fibras, tabular, prismático. Enfim, existem aí diversos, esses aqui são os mais comuns, mas existem ainda alguns outros hábitos que podem ocorrer na natureza. E lembre-se, o hábito cristalino, ele está relacionado com a forma externa do mineral. Bem, ele pode ser também classificado de acordo com a transparência, ele pode ser considerado transparente, translúcido ou opaco. O transparente é aquele que não absorve luz, né, ou absorve muito pouca luz. O translúcido, ele já absorve um pouco mais de luz e o opaco, ele absorve totalmente a luz. Então, vejam só aqui nesse exemplo. Aqui, esse primeiro caso seria o transparente, né? Aqui embaixo, esse amarelo, o que seria um translúcido, porque vocês estão vendo que ainda existe uma certa transparência, mas ele já consegue aí absorver a luz. E esses outros exemplos seriam os opacos, né? A luz já não passa, eles já absorvem toda a luz. O mineral ele também pode ser classificado de acordo com o brilho, e o brilho mais comum é o brilho metálico, ou então o brilho não metálico. No caso do brilho metálico, que é aquele que a gente está acostumado a ver, por exemplo, no ouro, ele ocorre quando o mineral ele reflete mais de 75% da luz. Mas os outros minerais, né, quando eles não refletem tudo isso, eles têm o chamado brilho não metálico. Quanto à cor, gente, o mineral ele pode ser classificado em alocromático ou idiocromático. No caso dos alocromáticos, são aqueles minerais que apresentam cores diversificadas. Por exemplo, o quartzo. Vocês já podem ter visto, porque existe na natureza, o quartzo rosa, o quartzo azul, o quartzo verde, o transparente. Por isso que ele é dito alocromático, porque é um único mineral que ocorre aí, né, de cores variadas. Aqui vocês têm também o exemplo da turmalina. Essa peça aqui meio um pouco lilás, né, rosada, esverdeada, é a turmalina melancia. Então, para vocês verem, ela pode ocorrer só esverdeada, pode ocorrer só rosada, meio um pouco azulada às vezes. Então, a cor pode variar, por isso eles são chamados de alocromáticos. Quando o mineral ocorre já com uma cor definida na natureza... Ai, desculpa. Ele é chamado de idiocromático, né? Que é o caso aí da azurita ou da malaquita. Esses minerais idiocromáticos, gente, às vezes, por exemplo, pode ocorrer aí uma oxidação, né? Nessa superfície externa dele, e de repente a cor dele dá uma mudada, mas não é porque houve uma mudança no mineral em si, é muitas vezes só porque ele reagiu com o oxigênio da superfície e aí ele tende a mudar um pouquinho, mas aí se for limpo, né, se aquela oxidação ali de cima for retirada, ele vai apresentar a cor original. O mineral ele também pode ser classificado quanto à sua dureza, que nada mais é do que a resistência que esse mineral apresenta ao ser riscado. Qual é o mineral mais duro que vocês conhecem? O diamante, né? Com certeza. O diamante é aquele mineral que ele corta todos os outros minerais. Por isso ele é muito usado aí em ponteiras de laboratório, ele é usado para cortar granito, porque ele tem uma dureza muito alta. Ele é o elemento químico com maior dureza. Existe uma escala que é chamada escala de mols, que mostra aí a dureza de todos os elementos, de todos não, mas que classifica alguns elementos de acordo com a sua dureza. E aí, nessa escala de mols, o diamante ele é considerado o mais duro, ele tem a dureza 10. Por isso, ele corta todos os outros. Como é que a dureza, como é que essa escala funciona? É sempre assim, o mineral mais duro, ele vai riscar os outros que são menos duros. Então, por exemplo, o talco, ele é o de menor dureza. Então, todos os outros elementos, como tem uma dureza maior, vão acabar riscando aí uma peça que seja formada pelo mineral talco.
A nossa unha, vou dar um exemplo, ela tem uma dureza em torno de 2,5. Então, ela vai riscar o talco, que tem uma dureza de 1, o gesso, que tem uma dureza de 2. Em compensação, ela vai ser riscada por outros minerais mais duros, como, por exemplo, o quartzo, que tem uma dureza de 7. Então, é sempre assim. O mineral mais duro vai riscar o mineral de menor, né, menos duro, com menor dureza. O mineral ele também pode ser classificado de acordo com o traço. O que é o traço? Nada mais é do que a cor do pó daquele mineral. Geralmente, quando o mineral ele é translúcido ou transparente, né, ele vai ter um pó branco, então, nesse caso aí, não é possível identificar a cor do traço. Mas outros minerais que são opacos ou ferrosos, eles vão apresentar um traço colorido. Como vocês estão vendo aqui, por exemplo, a hematita, aqui que tem esse traço laranja, a limonita com traço amarelo, e aqui a pirita e esse cinnabar. Então, aqui que vocês conseguem ver que nem sempre a cor externa do mineral é a mesma cor do traço, tá? Porque a cor externa, muitas vezes, ela passa aí por uma oxidação e isso pode mudar um pouco a cor do mineral. Então, o traço ele é importante porque ele mostra a cor do pó mesmo daquele mineral. E em alguns casos também, para conhecer o traço do mineral, isso é possível através quando a gente moe esse mineral, né? Existe esse moedorzinho que é usado na geologia, e aí você amassa o mineral, vai fazendo ele virar em um pó, e aí você consegue identificar a cor desse pó, que seria o traço. Outra classificação, gente, diz respeito à fratura. A fratura de um mineral, ela está relacionada à quebra desse mineral em partes irregulares. Ou seja, quando o mineral, quando ele é fraturado em diversos pedaços, né? Como que são esses pedaços? Eles podem ser geralmente irregulares, quando eles são totalmente diferentes, né, entre si, mas eles também podem apresentar aí já uma fratura definida, como é o caso aqui que vocês estão vendo dessa fratura conchoidal, que é o que ocorre na obsidiana. Toda vez que ela se rompe com esse tipo de fratura. Outra classificação é a chamada clivagem, tá? Que nada mais é do que um rompimento já em partes regulares. Alguns minerais, gente, toda vez que eles se rompem, eles vão se romper do mesmo jeito, com uma certa regularidade. Vocês já viram a mica? Quem aqui já viu a mica, percebe que a mica, ela se rompe, parece toda em lâminas, né? Vão saindo lâminas. Por quê? Porque ela tem uma clivagem muito bem definida. Outros minerais, eles se rompem aí em 2 planos, em 3 planos. E isso quer dizer que toda vez que ele se rompe, vamos supor que ele se rompa em 2 partes grandes. Ele vai se romper desse mesmo jeito, né? Com essa mesma forma regular aí. No caso, se for da mica, é uma forma laminar. E ainda que ele seja quebrado em pedaços muito pequenos, vai ser sempre dessa mesma forma laminar, tá? Bem, gente, essa aula hoje termina por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo sobre minerais, mas caso vocês tenham dúvidas, a gente pode conversar pelos nossos canais de comunicação. Um abraço a todos.